Esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala, galera! Mais uma semana que estamos juntos e vou reforçar. Fica até o final que vocês não podem perder esse bate-papo. Hoje eu tenho profissional de educação física, conselheira tutelar, conselheira do CREF1. Profissional de educação física, atua com crianças e esportes, atua na área acadêmica. Trago para vocês hoje Ana Paula Ramos e Carlos Belilo. Na verdade, Paulinho e Cacá. Obrigado, gente, por vocês terem aceito o nosso convite, né, ter modificado essa agenda que é super corrida para bater esse papo com a gente, com a categoria. Então, passo a palavra a vocês para poderem se apresentar. Oi, pessoal. Então, como o nosso amigo falou, né, sou Ana Paula Ramos, atualmente sou conselheira tutelar no meu município de Nova Iguaçu, profissional de educação física, e estou aqui para agradecer imensamente a vocês por terem me chamado para estar falando um pouquinho da minha história, da minha vida profissional, do que eu pude conquistar através do esporte, que foi a minha faculdade de educação física, e aí vamos conversando aí e demonstrar aí. E aí, Cacá? Não é Carlos Belilo, eu entendi que não é Cacá, né? Sem problemas nenhum, a gente já está acostumado com essa questão de Paulinha, Cacá, a gente é muito amigo. Agradeço também o convite ao CREF, a vocês. E é isso aí, contribuir um pouquinho que a gente tem, essa história que a gente já passou dentro da educação física, que passa até hoje, contribuir com os novos profissionais e contar um pouquinho da nossa história. Sou professor de educação física, mestre também em representações sociais e cultura da educação física e trabalho aí, né, em vários locais, como qualquer professor, e estamos aqui para contar um pouquinho dessa história. Não foge à realidade, né? Não foge à realidade. Ó, para quem está assistindo, não vou dar spoiler não, mas tem história boa vindo. Fica com a gente. Não ia fazer, mas se alguém precisar de conselho, Ana Paula, né? Que tá conselheira tutelar, conselheira... Bom, antes da gente entrar no momento profissional de vocês, vamos conhecer quem é a Ana e o Carlos, né? Antes de chegar no Cacá e na Paulinha. Me conta um pouco como é que era a vida de vocês antes mesmo de educação física, né? Porque algumas pessoas, elas têm ou um envolvimento com esporte, ou, né, um professor que influenciou. Como é que foi isso lá no passado? E a bola tá com vocês. Então, minha família sempre foi de meus irmãos serem atletas, um de futebol, outro de basquete. E lá perto da minha casa tem o clube, né, o IBC. Então, quando eu ia nas festas da natação, meu irmão falava assim, você só pode participar se você for da equipe. Eu falava, pô, mas eu não sei nadar. Mas eu não sei nadar. Chantagem, cara. Chantagem. Aí tinha várias viagens pra Volta Redonda, né? Porque tinha campeonato, polo, essas coisas. E falava, você só pode viajar se você for da equipe. Aí, enfim, meu pai falou assim pra mim, você quer estudar no IES ou você quer fazer natação? Porque IES é um colégio particular também que tem em frente ao clube. Aí eu falei, não, eu quero fazer natação. E assim, só por causa das viagens. Sim, por causa das viagens, realmente. E até hoje meu irmão me zoou disso. E assim, eu aprendi a nadar, né, lá no clube, onde que a nossa família convive. E através da natação fui fazer teste no Júlio Delamare, né, que abriu na época não sei quantas mil vagas lá para poder estar participando da escolinha. E o professor de lá falou assim, não tem como a Ana Paula ficar aqui, porque ela é muito avançada, então ela tem que procurar um outro clube. Aí a minha mãe falou, então tá bom. Aí ele, apesar que é sábado, vai ter a competição aqui, o estadual de natação. Vai ter várias pessoas importantes, né? Se vocês quiserem vir aqui, aí vocês vêm. Aí a gente, então tá bom. Aí fui pra casa e a gente conversando no metrô, minha mãe, olha só, amanhã a gente tem que sair de casa às 4 horas da manhã, porque eu não sei se a gente vai conseguir falar com o Ricardo Moura, que na época era o presidente, né, da Confederação, do Vasco, em relação à aquática. Aí, enfim, aí eu muito nervosa, eu falei... Não, mas eu preciso te cortar. Como é que você recebe essa informação de vou fazer natação porque eu vou viajar e meu nível tá muito alto? Caraca! Teu irmão descobridor de talento. Pois é, não, ele até falou assim... E você nunca tinha nadado nem de lazer? Não. Caraca! Não.
É dom, Até não tem porque jeito. piscina é uma coisa que não é em todo É mais local, restrito, né? é. Então é difícil. Dom, né? Dom. É, isso aí. E aí tu foi no sábado? Não, aí eu fui no sábado, né? E nisso, assim, eu ainda nadava lá no Júlio Delamare e ainda continuava no clube. E nisso também lá o professor falou assim, se você fizer 30 nos 50 metros eu vou te federar. Aí eu falei, então tá bom. Aí teve uma competição também lá no clube que eu fiz 30, foi 30 ele. Pô, cara, vou ter que tirar o dinheiro, que é o professor Adelso. Eu vou ter que tirar um dinheiro para poder te federar. Eu falei, ué, o senhor falou que... promessa é dívida. Promessa é dívida. Aí daí que eu fui lá pro Júlio Delamare e tal, porque eu treinava lá no clube e fui ver essa oportunidade também lá no Júlio Delamare. Aí lá era uma escolinha mesmo, entendeu? Era um projeto social, mas por a minha mãe achar que eu já estava lá no Rio, que seria mais fácil, né? De repente conhecer professor novo e alguém me indicar, né? Inclusive o professor que dava aula na escolinha era professor do Olaria. Só que agora eu não me recordo o nome dele. E aí, tá, no sábado eu fui com a minha mãe, né? Saímos de casa cedo, eu toda xoxa, né? Eu falei, caraca... Falei, mãe, você é muito corajosa. Ela, vambora, minha filha, vambora. É a última oportunidade da gente, vambora. Ou vai ou vai. Ou vai. Nem sempre soltamos do metrô, fomos vindo andando e chegamos lá na entrada do Júlio Delamare pra piscina, né? Tem um portãozinho que tinha um segurança. Aí o moço, com toda a educação, pois não, vocês gostariam de ir aonde? Porque não poderia entrar, que era uma área restrita. Então, minha mãe, não, eu vim falar com o Ricardo Moura, ele tá me esperando. Amigo. Aí eu fiquei com a cara assustada, aí ela, cala a boca. Aí o moço, não, então, ele tá ali naquela tenda. Aí a gente foi lá na tenda, que é assim, no Júlio Delamare, tinha uma tenda do lado da piscina, né, onde que os atletas ficavam descansando, alongando, e aí comecei a ver uma opção de atleta, Lirima, Milene Comini, eu falei, caraca, meu Deus, eu tô aqui no meio dele. Cheguei no auge. Aí, tipo, assim, minha mãe conseguiu falar com ele, bateu o ombro dele, aí ele, com todo também Quantos atenção. anos você tinha? Eu tinha 14. Legal. 14 anos. E aí ele recebeu tua mãe? Recebeu minha mãe, aí minha mãe foi e falou, e contou, né, um pouquinho da minha história. Aí falou, então segunda-feira vai lá no Vasco. Porque na verdade ali a gente poderia falar com qualquer coordenador, porque tinha Vasco, Flamengo, Fluminense, só que a gente foi direto no Ricardo Moura e ele falou, vai no Vasco. Ele abriu a porta? Sim, ele abriu a porta. Aí minha mãe, depois pra mim, pô, no Vasco. Porque minha mãe, Tu tem uma história de rede social bem forte, que eu acompanho. Minha mãe é flamenguista doente. Não só ela, né? Enfim, aí ela falou, não, tudo bem, que horas que eu posso estar lá para poder estar conversando com o senhor? Ele, não, 7h30 da manhã eu tô lá. Vai a gente de novo na segunda-feira, acordar cedo, pegar o Evanil lá na Dutra, para poder soltar lá no Sabão Português e ir andando, né? Pegando ali pra poder... barreira. Então, assim, o teu início de esporte é graças a teu irmão e tua mãe. Sim. Teu irmão te deu um empurrão para poder viajar e tua mãe abriu a porta do clube. Sim, abriu a porta do clube. Foi o que ela falava, né? Eu até falo até hoje. Se hoje a gente come 5 quilos de feijão, antigamente a gente comia 2 para poder 3 estar investindo na passagem. Era realmente uma aposta, né? Era uma aposta. E assim, graças a Deus, né, eu consegui fazer o teste lá no Vasco, fiquei, entendeu? Eu não pagava nada. Inclusive, federou? Federei por lá pelo Vasco, né? Aí tive que desfederar, né, do clube onde que eu... Que tava lá no Júlio Delamare, né? Não, do IBC. Do IBC, sim, Júlio o Júlio era mais só a escolinha. Né? E aí eu fui pro Vasco, até os treinadores na época lá do IBC ficaram chateados com... Já estavam vendo teu potencial, né? Não, ficaram chateados por eu ter saído, porque a gente fez tudo em off, né? Porque a gente não falou, a gente vai lá... Agora nem pra entrar no lugar que vocês entraram, pô. Mas eles ficaram bem chateados, né? Inclusive, até hoje eu não falo
com um treinador, mas também não tenho muito contato com ele. Por conta disso, que ele achou que foi trairagem, que não sei o que. Porque na verdade foi uma tentativa e uma aposta, né? Foi o que você falou, vocês estavam virando a vida de vocês no avesso para uma aposta dar certo, né? E aí você guarda essa história aí, tá no Vasco, eu quero continuar. Quem era o... Era Kaká também, né? Ou não era Kaká? Era Carlos. Tem muitas histórias. Meu pai foi atleta de basquete na cidade de Tô adorando esse bate-papo, basquete, do irmão, basquete, tô gostando, me identifico. E depois de velho, ele foi ser jogador de sinuca. Então acho que é o único da família que tinha um DNA de esporte. Não conheço mais nenhum da família que gostava, que jogou, que fazia alguma coisa de esporte na minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe. E eu sempre gostei muito de qualquer esporte. Eu jogava tudo desde criança, desde o O que me chama que eu vou. Eu nunca fui o primeiro a ser escolhido, mas nunca fui o último. Então, assim, tinha basquete, eu jogava, handebol, eu jogava queimada. Tinha facilidade em todas as entradas. Em todos os esportes. E eu sempre brinquei muito na escola, né? Eu sempre, a escola, o Colégio IESA, que ela citou, é uma escola muito grande. Então, assim, tinha o recreio muito corrido, a educação física antigamente, né, tinha mais tempo de aula, então era uma coisa que a gente brincava bastante, jogava bastante. Eu era sócio, sou sócio do Caltrim Clube de Nova Iguaçu, que também tem uma estrutura muito grande, com todos os esportes, então a gente jogava tudo quando criança. E na rua, que eu sempre morei na mesma casa desde o meu nascimento até hoje. Caraca, que maneiro. Então, assim, na minha rua, era aquela rua que todo mundo brincava. Eram 10, 15, 20, 40 crianças. Hoje ainda tem isso lá? Claro que não. Claro que não, né? Isso a gente sente muita falta, quase uma né? rua comercial hoje. Aquela vivência de rua, né? Então, assim, eu sempre brinquei de tudo. Você teve uma vivência de todas as E na rua eu era Dudu, né? Porque meu nome é Carlos Eduardo. Aí eu tava me confundindo. Eu tava me concentrando no Carlos Melilo e fui pro Kaká, agora eu fui pro Dudu. Vamos lá. Às vezes eu era chamado e não escutava, porque na rua era Dudu e na escola e no clube Kaká. Então, assim, sempre tive esse problema também, não é só seu não. Tô me sentindo melhor. Então, assim, eu sempre brinquei muito. Então, eu tinha uma coisa que na minha rua era uma rua de pessoas simples, né, pessoas humildes e, assim, posso agradecer, né? Graças a Deus a minha família tinha uma condição muito boa, né? Meu pai foi um empresário muito grande, quando ele faleceu eu tinha 12 anos. Caramba! Né? Era muito novo ainda. Mas ele deixou um legado, né, muito bom e eu sempre tive muitas condições. Então, assim, eu tinha muitas coisas. Eu tinha a bola, a cesta do basquete, os brinquedos. Então você tinha uma facilidade de poder realmente vivenciar tudo, né? E a minha casa é muito grande, tinha um quintal muito grande. Então eu botava 20, 30 crianças dentro da minha casa. Então, assim, minha mãe gostava daquilo. Minha mãe incentivava aquilo. Ela preferia eu brincando dentro de casa com todo mundo do que na rua. E assim, como eu falei, eu nunca fui um atleta, como a Paulinha foi, como vários são, né? Mas também sempre brinquei e joguei tudo. Sempre teve essa relação, né? Essa relação com o esporte. Então, assim, essa questão de jogar o futebol, jogar o handebol, futebol de botão. Caraca, então, assim, e eu tive essa questão mais da gestão, do organizar, da coordenação. Então, eu com 12 anos, em 1990, 13 anos, eu fiz uma Copa de botão na minha casa com 24 crianças. Caraca! Eu tinha 4 mesas, que eram 4 estádios, 24 crianças lá jogando, e a questão da regra... Eu queria estar lá para assistir, deve ter sido fantástico. Você acha que um amigo meu que, né, não tinha condições nem de estudo conseguia organizar? Então eu fazia o regulamento, eu emprestava o botão, eu fazia a competição, eu comprava o troféuzinho na loja, então eu fazia toda essa parte e assim... Já era um sinalzinho de gestão aparecendo, né? De educação física, é o que a gente deve falar mais na frente. Não, eu acho legal porque às vezes a gente identifica essas coisas, né? O da Paulinha veio acidentalmente. Por uma viagem, você se identificou um dom. Eu viajava muito, meu Deus. E o meu... E você, acho que sem sentir, já está... Exatamente. Nessa questão do esporte, da educação física, eu tive a oportunidade de sempre contribuir já com as pessoas em volta de mim, né? Que era a minha rua, meu bairro, a gente tinha... time da rua de cima contra a rua de baixo, time do bairro. Era aquela questão de bairro que era muito boa antigamente. Isso era muito forte, assim, eu já ia, uma coisa até engraçada, eu já ia de short por baixo da calça
para a escola. Porque já sabia. Porque quando eu chegava na minha rua que tinha o futebol, se eu fosse para dentro da minha casa, eu já estava na segunda de fora. Então eu já tirava a Jogando calça, a mochila, jogava minha calça no quintal e já estava de short para participar do futebol em frente à minha casa. Eu não entrava em casa. Entendi. Então essa questão do esporte sempre foi muito forte. Agora eu fiquei com uma dúvida, Paulinha. Antes dessa motivação de viagem, você nunca tinha tido nenhuma relação com ou de prazer ou de busca por esporte, né, seja na escola, ou começou realmente depois dessa motivação do IDC? Não, na verdade começou mesmo pelo meu irmão, né? Eu queria viajar, na verdade. Na verdade, com certeza, eu queria viajar. Nossa, porque ele viajava muito, era muita competição em Campos, era em Volta Redonda, era em Resende, porque os polos era, eu não lembro qual era da Farge, né? Era muita viagem, entendeu? Então, a maioria dos finais de semana era tudo viagem, falava, caraca, eu tenho que ir. Aí eu ia lá, levava ele na porta do clube, aí vinha aqueles ônibus assim, né? Porque os pais, né? Que eram os pais. Ainda mais criança, né? Que é podendo viajar. Não, mas tinha criança também, né? Porque tinha categoria mirim, né? Petis, e tipo, todo mundo subiu no ônibus, eu ficava ali, caraca. A parte mais legal é a viagem, né? Mal sabia que pouco tempo depois ia ser federada. Sim, a bagunça, né, também. Aí foi através disso. E aí, quando eu me federei, né, no caso voltando ao assunto do Vasco. Acho que ela nunca falou tanto Vasco na vida dela. Pois é. Quando eu me federei, comecei a ir para os treinos, né, eu saí de casa, tinha treino que era de manhã, né, eu saí de casa 4h10, pegava 4h15 ônibus. Sai de casa com que horas? 4h10 da manhã, né. Pegava aquele central parador, né? Porque eu não podia nem pegar o rápido. E aí minha mãe ficou me levando uma semana. Pra você entender o caminho depois? Na verdade era até por conta de grana mesmo, né? Porque a gente não tinha condições, né? Porque assim, sempre foi, pra mim minha mãe sempre foi tudo. É o que eu te falei, se a gente comia 5 kg de feijão, ela comprava só 3 e 2 ela... Era para investir na tua profissão. Era para investir. Que era uma profissão que você estava se iniciando, né? Sim. E aí fui me destacando, entendeu? Participei de várias competições, inclusive fui campeã também em vários. Pelo Vasco? Tenho recorde também, eu nem sei se... Até há pouco tempo teve uma competição no Polo Grande Rio, que uma amiga até falou assim pra mim, caraca, teu recorde tá aqui. Já tá lá? A gente precisa ver isso. Eu vou ter que coloca aqui, ó, clica aqui embaixo que o link tá aqui. Se tiver, se não tiver, não tem nenhum link aqui. Eu não lembro, já tem, aí ela até falou, vamos buscar. Mas eu ainda falei assim, mas eu depois de velha, ela falou, tava lá, mas eu falei, então não sei, né, porque antigamente tinha essas coisas, né, de recorde, se alguém bater aí trocava o nome da pessoa, porque tinha como é que se fala? Eu esqueci o nome. O organograma, né? Tudo com as raias, tudo, e em cima tinha o nome, né? Das pessoas. Precisamos pesquisar isso. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Agora, eu acho legal da história de vocês dois, que é a história de muita gente, né? Do quão o esporte é importante, né? E isso lá, né? Quando você ainda nem sabe o que vai ser. Porque você fala dessa questão do investimento da tua profissão, né? De faltar na mesa para buscar um futuro melhor. E você identifica que tinha uma situação razoável, mas que já identificava uma gestão, o que te define hoje, talvez. E talvez, se você não tivesse essa vivência esportiva múltipla, não se encontrasse. Nem escolheria educação física. Vamos chegar nesse ponto agora. Beleza, nem todo mundo que é atleta ou que vivencia gestão, brincadeira, esporte, faz educação física. Sim. Por quê? Agora eu vou começar com o Cacá. Por quê? A educação física, ela evoluiu mais de 1000% nos últimos anos, até pela questão do conselho, né, e da atividade de saúde. Mas antigamente, quem fazia educação física? As pessoas que faziam educação física ou não gostavam de nada, ou não queriam fazer nada. A mulher era julgada como outro tipo de pessoa. Então tem uma história grande, principalmente da mulher na educação física, mas também da profissão educação física. Então, não é valorizada. Falando para a câmera, né? Você que vai escolher a educação física hoje pode escolher, porque com certeza batalhamos para que isso mudasse, para que isso mudasse.
Então, assim, o escolher educação física, acredito que eu vou falar isso mais para frente aqui, para mim foi uma luta muito grande. Porque o meu ambiente familiar e de amizade, ele não era voltado para essa carreira. Então, acho que essa questão do escolher educação física... Por exemplo, não era uma profissão bem vista no teu ciclo? Não era bem vista, com certeza não. Você não teve apoio, então, na tua escolha? A palavra não teve apoio, eu não posso dizer porque a mãe, né, sempre mãe apoia, é mãe, não tem jeito. A mãe sempre vai apoiar. Minha irmã foi uma mãezona, meu irmão, apesar de ter saído cedo de casa a trabalho, também sempre me apoiou em tudo. Eu não tenho, assim, meus irmãos, e acredito, né, com a Paulinha também, minha mãe sempre... Esse meu pai não fez parte dessa história, já não estava mais presente. Falecido. Mas, né, reticências... É aquele apoio não tão satisfeito. Minha irmã e meu irmão são 10 anos mais velhos, então... Minha irmã médica, meu irmão engenheiro... São as profissões que são as que todos indicam, Para mim só tinha sobrado a advocacia, né? É o médico, formar o trio, e a advocacia. Então minha mãe sempre falava, faz direito, faz advocacia, precisamos de um advogado na família. A minha irmã, até hoje, eu brinco que até hoje ela manda agora no Zap. Antigamente ela mandava recorte de jornal, agora ela manda no Zap, né? No WhatsApp. Concurso para promotor de justiça. Eu já tenho 22 anos de carreira, eu vou querer fazer concurso para promotor de justiça. Tu já se viu como advogado alguma vez na vida? Jamais. Nem médico, nem engenheiro, muito menos, né? Fazer os cálculos. Então, assim, esse ambiente, eu estudei numa escola particular, que é referência sempre da cidade, do estado, escola de freiras. E então não todos não, né? Mas a grande maioria dos meus amigos fizeram medicina, fizeram advocacia, engenheiro, naquelas ditas tradicionais, sim, né? Tradicionais. Porque hoje mudou muito, né? Hoje tem questão da internet, da tecnologia, não preciso falar isso aqui. Mas naquela época, oh meu Deus, pode falar isso? Se você quiser. Ele pode editar. Corta. Ele pode editar. 20. Já passou dos 20, já quase 30. Então, na década de 90... Ou seja, não era nem regulamentada a profissão. Quando eu entrei na faculdade, em 1996... Estava no processo. Mas ainda não regulamentado. Então, as tradicionais eram direito, odonto, e eu tenho, né, a 200 metros da minha casa, uma universidade que eu dou aula hoje, que hoje eu sou professor acadêmico, mas que na época não tinha educação física. A referência era Gama Filho, era Castelo Branco, claro, e as federais, e que eu estudei na Universidade Rural. Então essas são essas referências. E eu, naquele calor de organizar, de jogar, de ter o time do bairro, tinha um time do bairro que a gente fazia jogos no Espírito Santo, em Minas Gerais, time do bairro. Pegava esses ônibus que não tinha nem embreagem. Vocês gostam de viajar, né? Mas tudo bem, deu pra identificar. Já quase morri pelo menos umas 3 vezes em viagem, porque o ônibus não tinha documento, não tinha embreagem, não tinha janela, enfim. Aquelas histórias, claro. Conta uma dessa aí, tenta... Precisa ser agora que eu passo a bola para ela. Lembra aí? Porque a gente gosta de ver essas coisas, a gente gosta. Mas aí, como é que chega essa... Mas não esqueci da tua história não, que eu vou querer. Claro. Como é que chega a educação física, ou melhor, até a educação, como é que chega esse degrau da faculdade? Né? Porque a gente sabe que o profissional federado não ganha tanto assim. Quando ganha. Porque por vezes nem ganha. Dependendo da categoria de base, nem ganha. Pois é. Como é que chega esse momento de acadêmico? Então, eu estudava numa escola pública, né? Como a gente até conversa, né? Eu não tive a oportunidade de... Na verdade, até tive, mas eu escolhi a natação, né? Porque a escola que ele estudava era o IESA, e quando meu pai falou assim, quer natação ou IESA? Quer estudar no IESA ou natação? Eu falei, não, vou ficar na natação. E aí eu estudei minha vida toda em escola pública. E dentro da escola pública tinha uma professora, né, a Juliana, que no ensino... Que estudou comigo. Que estudou com ele, né? Isso aqui, né? É isso aqui. Que, assim, eu ficava muito observando ela dar aula, porque eu não fazia muita educação física por conta... Dos treinos. Então, tipo, o Vasco mandou uma declaração, Cacá, devia ser aquela na lista. Sou atleta, não me misturo. E vou fazer o relatório. Mandou a mãe assinar? Vai. Não, mentira. Pô, eu ficava agoniada. Eu até falava, Ju, deixa eu jogar aí. Não, mas é porque tu podia se lesionar, né? Sim.
deixa eu jogar aí só perto de competição que tu me dá um descanso. Ela, não, cara, não, melhor não sei o quê. E assim, eu ficava observando, né? Não era aquela situação que hoje as pessoas muito falavam que de rola-bola, né? E não era rola-bola a aula dela. E ela ensinava mesmo, explicava as regras, mostrava o movimento. E isso eu falava, cara, acho que eu vou ser professor de educação física. Não quero ser atleta. Ou seja, tu pegou a tua história de atleta e vislumbrou uma referência. Sim, mas aí que eu legal. falava, cara, mas eu vou ser atleta? Hoje em dia é tão difícil, os outros. Aí eu ficava pensando várias coisas negativas, né? Porque, só tem povo riquinho, quem vai conseguir ir para umas Olimpíadas, o povo tem dinheiro. E isso tu já tava para se formar na escola? Essas tuas dúvidas já era para você tentar decidir. Primeiro, segundo, terceiro ano, entendeu? E ela me dava carona, entendeu? Tipo... Bate-papo. A culpa é toda dela. E ela culpa falava, boa, né? Assim, eu Ju, tu vai embora agora? Ela, vou. Então, tu sabe que eu tenho que pegar o ônibus meio-dia 40, no máximo. Tem como você me dar carona? Aí ela ia, mudava a rota dela, me deixava na Dutra, eu pegava o ônibus para poder estar no Vasco, né? Porque como às vezes o treino era de manhã, às vezes o treino era tarde, às vezes eu ficava de tarde até pra noite. E aí ela me ajudava nessa situação bastante, né? Porque não é distante da escola que eu estudava, é o Percy, uma escola estadual ali no Rocha Novo. Só que, assim, até... Esse é o município de Nova Iguaçu, né? Isso, em Nova Iguaçu mesmo. Rio de Janeiro. Aí até eu chegar num ponto, de repente eu poderia perder aquele ônibus de 12h50. Isso é bem perfil do profissional de educação física, parceiro, né? Não, vamos que eu te levo, você não pode perder o treino. E eu acho legal essa fala, e eu não te perguntei isso, eu vou te perguntar antes da tua história. Legal. Como é que é bacana, por vezes, referência de profissional de educação física que passa na nossa trajetória, e às vezes assim, vira a tua chave. Teve algum que te marcou? Eu ia falar isso, não cortei a Paulinha. Acho que antigamente existia muito essa questão da referência. Acho que hoje, eu dou aula na universidade, eu acho que, não vou falar uma porcentagem, mas a grande maioria entra por causa do fitness. Sim, né? sim. Gosta de malhar, musculação, ou pro personal, né? Quero abrir uma academia, quero ser personal. Acho que tem muito, isso é muito claro e forte hoje na universidade, pelo menos onde eu atuo. E antigamente não, a gente tinha essa questão do esporte, de estar com os professores, do referencial escolar também, né? E com certeza eu tive vários professores de Nova Iguaçu, que até hoje atuam, são professores. A gente tem Leandro Salgado, Heraldo, Alexandre, então assim, professor Mário, que faz muito tempo que eu já não tenho contato, então assim, vários professores que eu tenho prazer de citar aqui. E que vai te construindo, né? Vai fazendo parte da tua construção. Marise, que hoje é minha colega de trabalho na universidade. Isso ela me deu aula bacana, na oitava série, agora outros ciclos que a gente tem que falar, né? Na antiga oitava série, e hoje, né, todo dia com ela na universidade. Então isso é muito interessante, esse tópico que você colocou, da referência. Acho que se você perguntar para todos os profissionais mais antigos, assim, de 10, 20 anos de formado, com certeza tem uma referência. Tem, a gente percebe isso. Porque a gente tem o benefício do lúdico, né? Então, quando a gente, sabe, como você falou, sabendo trabalhar e tendo lúdico, isso vai construindo o nosso perfil, né? Não tem muito para onde correr. Mas já lembrou alguma história? Com certeza. Então fala pra gente. Adoro história, vamos lá. A questão é que a gente tinha um time do bairro e... Mas botão? Não, futebol. Futebol de campo, e a gente ia jogar em cidades diferentes, no interior de Minas. Eu vi. No interior de Minas, no interior do Rio, São José do Rio, Dores do Rio Preto, Espera Feliz, Carangola. A gente ia jogar com o time do bairro, só que naquela época não tinha internet. Então a gente era o time do Rio de Janeiro. Sim. A gente não usava Nova Iguaçu, a gente usava a União do Rio de Janeiro, que era o nosso time. Então a gente era atração, chegava lá, tinha o cartaz, né? Não era tela, era cartaz. Festa com artista tal. Show do não sei quem, jogo entre o time da cidade. Era estrela, né? Só que a gente chegava num ônibus que não tinha embreagem, que a gente bateu numa vaca uma vez e parou assim a 2 metros, não, que 2, 1 metro, 80 centímetros de uma ribanceira. Que isso? Todo mundo. E a gente desceu do ônibus, quase caiu na ribanceira.
Então, assim, uma história que a Quem gente... dirigia esse ônibus? Era aluguel, vinha um motorista, né? Provavelmente eu tinha 15, 16, Pois 17 é. anos. Não, dá pra pensar se era algum pai que... E não tem embreagem. E aí a gente acaba sabendo depois que na volta o ônibus perdeu a embreagem e a gente foi e voltou com o ônibus assim. E assim, só que a gente ia, porque a gente ia com a camisa do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. A gente tinha Mal sabia o que passaram pra chegar lá. E aí chegava lá, a gente era atração, tinha festinha, tinha as meninas, então era uma coisa... Vai entrar nesse mérito, não, né? Não vou dar esse mérito. Só que eu acho Até melhor. porque eu não posso confundir datas, né? Isso. Então a gente não pode confundir datas. Acho melhor. Então assim, tinha todas essas questões que a gente fazia e isso antes de eu escolher educação física, só que a gente já tinha um time, eram 3 donos do time, eu mais 2. Então a gente já controlava o time, a gente já tinha essa liderança. Essa gestão para você aparece desde 1990, né? Isso. Não tem jeito. E quando eu comecei a educação física em 1996, primeiro período, eu fundei no meu bairro, já tinha um time masculino, eu fundei um time feminino de futsal. Que bacana. Por que tu não jogou? Porque era atleta. Não tinha como, a qualidade não tinha como. Era aquela que só fazia o relatório. Se jogar, tá? Só para iniciar essa história, que eu posso falar depois também, esse time feminino, ele só... Pode falar agora, aqui a gente tem spoiler à vontade. Ele só foi de 96 a 2002, né? Somente nesse ano de minha formação acadêmica. E ele até hoje, 20 anos depois, ele é lembrado por muita gente de Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. Eu fui campeão estadual da federação, campeão brasileiro dos Jogos da Globo. Depois eu entro nesse mérito do nome. O nome é meio esquisito. Eu vou falar. Qualquer coisa a gente edita. Não tem problema nenhum não. Então foi um time referência que me tornou também, durante a minha fase acadêmica, ser uma referência na cidade pelo futebol feminino. Que eu fiz o mestrado na Gama Filho, a minha dissertação foi sobre o futebol feminino. Então, assim, essa vivência dentro do futsal feminino e futebol, quando eu era acadêmico ainda, primeiro período, segundo período, né, uma criança dentro uma criança acadêmica. Mas que jogamos em Campos, jogamos em Itaperuna, jogamos em Volta Redonda. Não, tô falando isso porque eu também já quis jogar com o time. E não passou na peneira. E o final dessa história, que depois eu conto o meio, o final dessa história é que esse time, ele me trouxe muita coisa boa pra frente, mas o que mais me trouxe coisa boa é que das meninas, que era um time voluntário, do qual eu bancava praticamente tudo, tinha um patrocínio, um apoio, claro que sempre tinha, via lá, pedia tudo para os outros. Mas o que é mais interessante, o que eu mais gosto dessa história é que hoje, das 20, 30 meninas que passaram, tem 10 professores de educação física. Que bacana, assim, cara. E umas trabalham. Você contribuiu de alguma forma na vida delas. Trabalham comigo até hoje, 2, 3. Então, assim, isso é muito legal. Falar isso e ter isso na história quando a gente for contar como estou contando aqui. Isso é muito legal. Porque você oportunizou a mudança de vida delas. Com certeza, com certeza. E eu não sei se... Óbvio que eu não conhecia a história de vocês, a gente pesquisa, né? Mas eu acho que vocês estão percebendo que a gente vai lembrando do que vocês passaram e vocês foram se construindo aos poucos, né? Com referências de professor, você com uma situação razoável que nunca se colocou nesse patamar, ao contrário, tu reinvestia, né? Você tentava com o teu sinal de liderança, de gestão, mudar a vida de pessoas. E isso vai aparecendo, né? E qual é o nome do time? Sangria. Esse time mesmo. Tu não passou na peneira, né? Ela sabia, ela conhecia. Esse time mesmo. Então era conhecido mesmo. A história que tinha muita força, tinha muita que vontade, dava o sangue. Dava o sangue. Mas você quer a história real? Não sei. É que toda semana 2, 3 faltavam porque estavam menstruadas e eram adolescentes, 11, 12, 13 anos, e elas não tinham aquele conhecimento que podiam fazer atividade física. E a gente, como professor, eu tinha uma auxiliar que também fazia educação física, a gente começava a construir, a falar, não, você pode fazer, usa isso, usa aquilo, mas o nome ficou. Aí era porque dava sangue. Uma atleta revoltada com aquela situação, caramba, todo dia falta 3, 4, o nome desse tipo podia ser chamar Sangria, e ficou. Parou todo mundo, é esse. Porque até então era União Feminino. Porque tinha União. Mudou muito, né? Porque eu tinha o time do União, que era o meu time lá do bairro. União Rio de Janeiro. Do bairro, né? E depois ficou isso. Essa é a história real. Eu nunca falei isso. Aí, ó, tá vendo? Registrado.
Não sei se a gente vai postar, mas tá registrado. Só quem sabe isso são as meninas do time. E eu não sabia que era você. Eu não sabia. Não. Porque na verdade, realmente o time dava o sangue, né? Independente da forma que fosse. Foi um time assim que ganhou do Bangu, do nosso presidente Rogério. Essa a gente corta. Essa a gente corta, presidente. Era um time fortíssimos naquela Que bacana, naquela época cara. não tinha Flamengo e o Vasco tinha no campo. Eu cheguei a jogar contra o Vasco no campo, mas aí meu time não era de campo, era de futsal. O time era muito forte, de 12 a 15 anos. Cara, que bacana isso, E né, eu cara? jogava contra o Mackenzie, que eram só mulheres de 30 E que na 40 verdade, na anos. época, pouco se falava de futsal feminino, Tive né? muitos Ainda até problemas. hoje, né? O de campo realmente já tá conseguindo conquistar um patamar maior de Tive muitos mídia. problemas com pais, torcidas, federações, né? Por ser um esporte naquela época. Hoje a gente vê muita coisa, imagina. Você ainda consegue assistir, vocês viram que teve a final do Brasileiro, né? 40 mil pessoas no Beira-Rio para assistir a final do Brasileiro Feminino. Isso é fantástico. Bom, vamos voltar para nossa história, senão a gente vai... Passa essa parte acadêmica, né? Como é que foi essa entrada? Você acabou a gente voltando aqui. Como é que foi essa entrada aí na parte acadêmica? Então, entrei para educação física, né? Como eu falei. Essa professora te referenciou? E aí eu falei com a minha mãe que eu quero fazer educação física quando eu acabar os estudos. Ela, então tá bom, vamos ver. Aí eu fiquei pesquisando e aí na época que tinha o Orkut, né? Apareceu. O Orkut, que tem tempo. Apareceu uma universidade para estar, né, adicionando. Porque eu acho que no Orkut na época a gente era colocava grupo, né? Comunidades, isso. E aí foi da Castelo Branco, da Universidade Castelo Branco. E abriu o vestibular, né, para educação física. E aí eu fui e fiz. Entendeu? Eu me inscrevi e fiz. Quando eu fiz e passei, que eu fui ver a mensalidade, putz grila, corta, porque eu não falei putz grila, né? Falou de novo. Aí a minha mãe, e agora? Tu passou. Não dá. Não tem como. Falei, não, mãe. Vamos usar o esporte. Ela, cara, olha só, essa faculdade na verdade, falavam que ela era a primeira do Rio de Janeiro, uma coisa assim. Né? Castelo é uma filha. Que foi em 2004, né, que eu fiz o pré-vestibular para entrar em 2005. E ela falou, não dá. Eu falei, não, mãe, dá sim, vamos. A gente já tá aqui, filho, vamos lá. Enfim, passei, fomos lá, né, aí tinha que fazer a primeira matrícula. O valor na época era R$800 a matrícula. Na época. Pesadíssimo. Na época, R$800. E eu falei, mãe, tem que fazer a matrícula, senão eu vou perder e tal. Aí ela foi pedir o dinheiro pro meu tio emprestado. Aí meu tio irmão dela, né, meu tio Renato, aí meu tio foi, né, ficou meio assim, mas emprestou. Obrigado, Renato. Graças a você, ela tá aqui com a gente. E aí a gente fez a matrícula e tal, e aí ela falou, tá, a gente fez a matrícula. E agora, os outros 4 anos? E os outros meses? Aí eu falei, mãe, cara, vamos ver. Aí a gente fiquei pesquisando e vi que lá tinha situação de bolsa para atletas. E aí a gente foi falar com, na época era o Márcio, que era o coordenador, né, da parte esportiva, da parte de natação. E aí ele falou, você é atleta mesmo? Eu fui e levei, na verdade tem um currículo, né, da Farge, que você tirava na época no site, aí tinha lá todos os seus tempos, suas colocações, inclusive que eu nadava no Vasco, né? O recorde que tá até hoje. Esse foi o ponto principal. Foi esse aí. Mas o recorde que tá no caso, foi, acho que não lembro se foi o Paulo Grande Rio, que é mais relacionado à Baixada. E aí ele olhou tal, ele, não, então vem aqui tal dia fazer o teste. Beleza, aí eu fui nesse dia, né, marcado, fiz o teste lá, treinei com ele. Aí ele, o máximo que eu consigo te dar aqui é 50%. Aí eu... Federada com recorde. 50%. Que era um bom desconto, mas aí... Não, era um bom desconto. Não era... E nas minhas condições, não tinha... Precisava de 90, pelo menos. 100. Na verdade, eu precisava de
integral, né? Aí eu falei, não, tá bom, não tem problema. Aí minha mãe, não, cara, a gente vai conseguir, não sei o que, a gente dá um jeito. Aí na época eu trabalhava ajudando meu irmão, às vezes corrigir prova, alguma coisa que meu irmão também é professor, mas não é de educação física. E aí eu ficava corrigindo as provas para ele, né? Ele me dava o gabarito, é claro, aí ele me dava um dinheirinho, eu ia juntando também. Esse meu irmão que era atleta de natação, né? Que é o Anderson. E aí ele me dava lá as montanhas de prova e aí, de vez em quando me dava um dinheirinho e ia guardando. E aí, sim, me matriculei, né? Consegui esse desconto, só que ele falava assim, então, por período tem o ato da matrícula. A matrícula só pode ser integral, não pode ser o desconto. Aí tá, aí a gente aceitou, né? De uma boa, minha mãe. Se a gente come 10 quilos de arroz, mais uma vez, né? Tem que fazer agora 2, porque tem a passagem para ir pro Vasco e a passagem para ir para a faculdade. Porque você continuava treinando Sim, continuava treinando. E aí chegou o momento que eu fiquei, né, fazendo faculdade, cada vez mais gostando, aí veio as épocas dos estágios, e aí eu não conseguia ir mais pro Vasco. O que eu fazia? Treinava na faculdade, lá na piscina. Mas continuava participando das competições, inclusive pela faculdade, cheguei pro Jubes, né, na época foi em Caxias do Sul, né, cheguei pro Jubes, vindo de ônibus também, passei meu aniversário dentro do ônibus. Caraca! Inclusive o Fernando, foi participante do BBB também, conheci ele lá no Jubes, aí virou nossos amigos, né? Porque a gente acaba entrelaçando os laços, tipo, ia como Rio de Janeiro, né? Eu não ia como Castelo Branco, não ia como, na verdade, esqueci o nome da universidade que tinha em Niterói, que tem... Universo, né? Que era também uma equipe forte que tinha de atletas. E aí conheci pessoas também, e aí que eu fui gostando mais ainda. E aí veio os estágios, aí eu não tinha tempo mais de treinar, não tinha tempo de ir pro Vasco mais. Aí eu pedi ao meu treinador para poder treinar na faculdade. Na faculdade. Mas ia chegar um momento que você ia ter que... Aí teve um momento que eu tive que largar. Largou o esporte. Na verdade, larguei o Vasco. Largou a federação para se dedicar à faculdade. Né? Isso, à faculdade. E essa tua trajetória aí, de acadêmico, foi de boa? Nossas histórias, o final dela... Vão se cruzar. É o amor pela educação física, o amor pelo esporte. Ela veio de escola pública, teve todas essas dificuldades. Eu não tive essas dificuldades nessa questão do poder... São histórias totalmente diferentes que ao final se complementam. Ao final se complementam, exatamente. E assim, eu estudei numa escola particular, então eu sempre pude fazer curso preparatório. Até porque, assim, por mais que eu já tinha escolhido no 3º ano do ensino médio a educação física, eu fiz vestibular para jornalismo e para administração. Administração, acho que sim, pelo teu... Sim. Jornalismo? Porque eu queria ser repórter querendo me meter nisso. Não, eu queria ser repórter de esporte. Tinha o viés do esporte. Eu podia estar sentado aí, no seu lugar. Atualmente, que é podcast, antigamente era seu repórter, né? Era seu repórter esportivo, hoje é o podcast. Minha vontade era ser um comentarista esportivo, alguma coisa assim. Esses sonhos de jovem, né? E então eu fiz vestibular para praticamente 15 faculdades diferentes, federais, particulares, e não passei para jornalismo em lugar nenhum. Não era para ser. Não era para ser. E para educação física eu passei para as particulares, para Gama Filho, fiz a matrícula aí, Paulinha, né, essa questão que a gente está comentando aqui dos opostos em relação a essas condições. Eu não tinha milhões, não era isso, mas eu tinha condições. Minha irmã ajudava, meu irmão ajudava, minha mãe sempre trabalhou muito também, e eu pude fazer a matrícula na Gama Filho e não ir para a Gama Filho. Por quê? Porque eu passei para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a famosa Rural, né? Sim, sim. Então passei para lá, cancelei a matrícula na Gama Filho, paguei a primeira mensalidade, pagamos eu não, né? Minha mãe que pagou. Mas
Assim que eu comecei a estudar, eu falei, poxa, eu tenho que ter meu dinheirinho também. E comecei a trabalhar o shopping Nova Iguaçu. E abri, não o Shopping Nova Iguaçu, o Top Shopping, e abri em 1996, que ele abriu. E aí com isso que eu falei, eu comecei a estudar e trabalhar. Então eu queria meu dinheirinho, apesar que minha mãe sempre me... Não, mas isso é legal, você tinha essa questão... Eu fazia faculdade de manhã e à tarde, que era integral, e ia direto para o shopping às 4 da tarde para ficar até 10 da noite para trabalhar numa loja de relógio de ouro. Então eu vendia relógio de ouro, que era do amigo do meu irmão, que não teve como negar o emprego. Meu irmão pediu, coloca ele aí. E ele tinha 7 vendedoras, um gerente. No segundo mês ele já tinha mandado embora 3 vendedoras porque eu vendia, eu fazia, passava o cartão, eu atendia o telefone. Já tinha esse perfil de liderança e de gestão. Só vendia quando vendia. Então o cara entrava para comprar um relógio, saía com um cordão. E então assim, eu comecei a gostar muito dessa questão de venda. Eu sempre gostei muito. Não, mas eu acho que essa... desde a questão o cara em 1990 fazia um campeonato de botão no quintal dele, ele tem perfil. Então assim, aí Paulo, o que acontece, Paulinho? A questão do falar, do querer que o cara... Porque eu sabia que o cara podia levar aquilo. Então é assim, então eu fazia ele levar. E Cacá também, não sei se eu posso estar errado, se eu tiver, você me corrige. Do saber ouvir também. Que é, a nossa função. Se você parar de escutar o cara, você consegue, como você falou, ele tem um poder, isso vai ser benéfico. Eu até ouço, mas eu tenho um problema que eu falo muito, às vezes até falo por cima da pessoa. Eu tenho esse perfil, mas... Você não tem noção do quanto eu me controlo. Mas na venda lá, de querer ouvir, saber o que ele quer, realmente acho que eu aprendi muito nisso, O problema é que eu falo muito, então a gente passa por cima. Bom, passamos da fase acadêmica, né? E aí vem a formação. Como é que vocês entram no mercado? Você já entra na gestão? Como é que você decide dar tantos conselhos assim na sua vida? Meu Deus. Então, assim, continuei na faculdade, né? Aí, através da faculdade, teve os estágios, né? E tinha vários programas, né? Lá no município, né? O governo federal, para estagiário, que era remunerado, né? E aí, esse estágio... quando eu recebia, eu conseguia pagar, né, a faculdade. E aí teve um certo momento que deu ruim lá, nesse projeto, aí minha vida virou uma bola de neve. Projetos, né? Aí mais uma dificuldade que a gente passou, que na verdade eu consegui consertar agora em 2018 essa bola de neve. Caramba! Que bom, consertou. Vamos focar no positivo. E aí entrei mais para a área escolar, né? Porque existiu um projeto... Então o segmento inicial foi para a área escolar, entendeu? Porque aí eu não fiquei na natação. Sim, já tinha... fiquei mais focando na área escolar. E aí, né, minha primeira escola foi através dos estágios, né? Foi lá em Tinguá, né? Eu era estagiária. Tinguá é longe. É longe. Eu já fui lá, é longe. Aí sofri acidente de moto lá. É mesmo? Tem marca aqui. Isso eu não sabia. E nem eu sabia. Você estava pilotando ou estava de carona? Carona. Caramba! Isso indo trabalhar? No caso, voltando. Caramba! E aí, eu era estagiária ainda, né? E aí, quando eu tive que ficar um pouco de licença, né? Por conta da recuperação, que eu não podia pegar sol, né? Porque minha cara tava toda... Parecia que aquele monte de tesouro tinha feito assim. Caramba! Eu caí em cima do arame farpado. Nossa Senhora! E aí eu cheguei, né, no supervisor na época. O que a senhora foi fazer dentro do mato? Então, né? Aí eu falei, inclusive eu vim trazer todos os documentos, né? Porque como os projetos dele tem, no final do ano, você tem que mandar um relatório, tem que mandar as coisas. Aí, inclusive, eu fui lá, né, mesmo acidentada, levei todos os projetos, todos os meus relatórios, toda a foto. Inclusive, no dia que eu caí, foi o dia que era o último dia de entregar. Quando você... cara. Meus documentos espalhados, eu só levantei assim, saí catando meus documentos pela pista. E liguei para meu irmão. Meu Que irmão história, essa realmente eu não sabia. Aí meu irmão ficou desesperado, o Matheus, que era professor também de educação física. E assim, a ambulância demorou muito para chegar, meu irmão chegou primeiro que a ambulância lá na época.
Aí meu irmão trabalhava no hospital. Porque devia ser um lugar de ruim acesso, né? Até porque a estrada é ruim. É. E aí meu irmão me pegou e colocou dentro do carro e me levou para o hospital. Mas aí depois do hospital, que graças a Deus não tive nenhuma sequela, não quebrei nada, só o Matheus que pele, né? disse, foi mais pele, e Matheus que teve que fazer teve que colocar gesso no pulmão, pro pulso. Por conta até esse acidente foi devido, a gente está indo de moto e um ciclista, né, tava vindo pela pista. E para ele desviar do ciclista, ele jogou pro mato. E acabou a gente se prejudicando. E aí depois desse fato você continua em escola? Isso, continuei na escola, né? E aí sou a famosa Tia Paulinha. Tia Paulinha. Quem for acessar pode pesquisar Tia Paulinha que vai achar. Que não vai falar, vai chegar em qualquer escola que eu já trabalhei e fala, Ana Paula, não conheço. Fala Tia Paulinha. E assim, fiquei na área escolar, né? Participei de vários projetos. Fiz minha pós-graduação em psicomotricidade, educação física escolar, tudo relacionado à criança eu gosto. Então aquela professora realmente foi um diferencial na tua vida, né? Porque foi inclusive o teu direcionamento profissional. Sim. E, inclusive, né, o bom do Facebook, né, que relembra várias encontro, né, os alunos e relembra as fotos. Aí eu vou marcando eles e, poxa, Tia Paulinha. E se eles me veem agora, eles me chamam de Tia Paulinha também. Já são, tipo, 2 metros de altura. Essa parte é boa. Eu gosto. Até a minha amiga fala, ai, tu tá aqui no churrasquinho, eu falei, Tia Paulinha, Tia Paulinha. Eu falei, gente, é a forma carinhosa que eles Não, mas realmente é um retorno positivo e carinhoso que você tem, um feedback bom. E aí eles falam, pô, eu sinto tanta falta que agora as escolas não tem mais esse horário integral, né? Porque tinha esse contraturno, né? De fazer esporte, cultura, no horário contraturno, né? Essa parte a gente não vai nem entrar no mérito, senão a gente vai... Pois é. E Cacá, e você? Tua primeira, assim que você vai pro mercado, né? Sim, eu formei e nunca parei de estudar, já emendei uma pós-graduação, já pensando no mestrado futuro. Mas aí eu tive... muito bom essa história das oposições aqui. Sim. Eu tive muitas oportunidades, mas nunca deixei cair, nunca fui descompromissado, sempre trabalhei muito, estudei muito, né? Porque eu tive a oportunidade que eu ia fazer de qualquer forma, que é o que acontece muito hoje. Os estagiários hoje são muito difíceis, os acadêmicos hoje eles querem o imediatismo. Então assim, na época eu consegui, onde eu era sócio, no Nova Iguaçu Country Club, o professor Gilson e o professor José Carlos são 2 pessoas que eu gosto muito, estão lá até hoje, tem mais de 30, 40 anos de clube, eu já estou com 22, pintou uma vaga no futebol e eles me indicaram na época e eu estou até hoje, então eu era sócio e professor do próprio clube. E aí essa questão até do tio Cacá, né, também, que aí começou, eu já dou aula lá há 22 anos, eu já dou aula para filhos dos meus alunos. Vai pegar num ciclo, né? Exato. Eu acho que quando a gente divulgar esse episódio, a gente pode divulgar Tia Paulinha e Tio Cacá. Pode ser. Acho que vai dar mais audiência. E assim, essas histórias engraçadas. Eu dava aula para os 2 irmãos, 2 meninos, um menino e uma menina, e aí eu fui fazer uma palestra curso prático na prefeitura em 2012. O casal de pais também são professores. E aí ele chega para mim, esse pai... Tio Cacá, agora você já deu aula para mim, para minha esposa, para o meu filho e para minha filha. Dela para os 4 da família, enfim, é nessa vibe. Só que você esconde a identidade, então para data de nascimento. Pois é. E aí, assim que eu me formei, né, eu comecei nesse clube e dava aula também num colégio técnico, que era o Gonçalves Dias. Só que era só um tempinho de colégio técnico de educação física e depois eu pedi para sair porque eu peguei mais horários. E logo em 2002, 2 anos depois, eu estava com um amigo meu, 2 amigos meus, para abrir uma academia. A gente queria abrir uma academia. Então a gente ficou 1 ano, 2 anos... Tu já tinha esse perfil de gestão, né? Para abrir essa academia. A gente foi em algumas cidades, em alguns locais do município e conseguimos abrir em 2002 a maior academia de Nova Iguaçu. Então a gente, na época, antigamente era... 4 academias que tinham na cidade inteira. Hoje tem por bairro, né? Cada bairro tem 4.
E então a gente abriu a maior academia de Nova Iguaçu. Então a gente fez essa sociedade, a academia até hoje é Forma do Corpo, é o nome da academia. E só que eu queria fazer o mestrado, eu queria estudar, eu queria dar aula na faculdade. Na verdade eu não queria ter uma academia, eu não gostava de academia. Eu gostava de ter um negócio. Sim, sim. Eu queria ter um negócio próprio. Esse era o meu objetivo. E então a academia foi uma oportunidade, né? Juntei com mais 2 pessoas que tinham as condições e a gente abriu a academia maior da cidade, de 5 andares, que já era uma academia muito famosa, a Azul Limão. Se pesquisar aí, todo mundo conhece. Uma academia de 5 andares que foi feita em 1985. Algumas pesquisas para fazer, Azul, Limão e Sangria. Vai. Isso. E a academia fechou devido às crises, né, mundiais, né, nacionais, e a gente reabriu no prédio uma nova academia. Só que eu saí para o mestrado. Eu falei, não vou, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu falei, se eu continuar na academia... Você não estava conseguindo se dedicar 100%. Eu não acho justo com meus sócios, tal, aquela coisa. Então, saí da sociedade para fazer o mestrado. E aí paralelo a isso, eu abri uma empresa de terceirização que eu tenho até hoje. Então, de serviço esportivo. Serviço esportivo, terceirização esportivas e eventos esportivos. Uhum. E fazendo mestrado, essa empresa era só minha. Então eu dava aula no Calvin Club, dava aula, cobria algumas aulas na escola de algumas substituições e comecei a fundar essa empresa que terceirizava uma escola. Terceirizava uma escola com judô, futebol, vôlei, ginástica. E começou a crescer muito essa ideia, que naquela época, hoje ainda tem muito poucas, ainda são poucas as empresas de terceirização esportiva. A gente tem de segurança, de limpeza, mas de terceirização, é difícil convencer um condomínio em Nova Iguaçu, é difícil convencer um clube de terceirizar alguma coisa. Então esse trabalho meu tem 15 anos. Então, aos poucos, hoje eu sou referência na cidade e região com essa empresa. Né? Que bacana. Ela chama Kaká Esporte. Não imaginava que fosse outro nome. E ela foi crescendo e junto a isso eu fiz meu mestrado, a empresa deu certo, mas não é uma coisa, deu certo no sentido de ter a oportunidade de oferecer o serviço terceirizado, porque o retorno financeiro, ela não é... porque o dar certo depende do que você considera dar certo, né? O retorno financeiro não é uma coisa que eu sonhava, não é o que queria, não é o que acontece. Até hoje, o retorno financeiro dela não é, tanto que eu dou aula no clube até hoje, tanto que eu dou aula na faculdade, tanto que eu trabalho em prefeitura, entra, sai, né? É um profissional de educação física. Eu trabalho, então, a minha empresa ela é meu 4º trabalho. Eu atuo como professor dentro da minha empresa. Cuidado para você não se demitir, cara. Quase. Então, ela paralelo, fiz o meu mestrado, graças a Deus consegui concluir meu mestrado de forma particular na Gama Filho. Infelizmente, uma universidade que fechou. E hoje eu dou aula também na Universidade de Iguaçu, na Unig, já há 9 anos. Nas disciplinas de futebol 1 e 2, gestão e organização de eventos e também de recreação, que é a professora Marise, que é titular da cadeira, mas quando ela não consegue o horário, naquelas coisas de professor que tem que trocar de horário, eu também cubro a aula de recreação. E sou muito feliz, acho importante falar isso, que eu sou muito feliz no que eu faço. Eu falo assim, porque é muito ruim e triste ver as pessoas saírem da educação física para trabalhar com outro segmento por questões principalmente financeiras ou até porque não se encontrou, não gostou e partiu para outro tipo de trabalho. Eu fico triste quando vejo algum conhecido, algum amigo antigo da profissão, mas eu sou muito feliz no que eu faço e gosto muito do que eu tenho hoje. Quando a gente começa a conversar com vocês dois, dá para ver o brilho no olhar, né? Daquele profissional que faz... Bom, a gente começa a caminhar um pouco para o final, mas não menos importante, queria que você falasse um pouco, Paulinha, do peso de ser conselheiro tutelar e conselheiro do CREAFIM. Como é que é esse peso nessas costas aí de nadadora? Nem parece, porque nadadora tem um ombro desse tamanho. Quando eu chegava, inclusive naquela época eu sofria bullying, né? Porque agora tudo é bullying. Porque eu chegava no hotel e falava, você é do atletismo? Não, sou da equipe de natação. Filho atleta. E aí, como é que é? É bem intenso. Bem intenso. Uma experiência muito nova, né? Pra mim. Por conta, assim... Eu trabalho sempre com criança. Lá no meu bairro, sempre trabalhei com criança.
Sempre faço minhas festas de Dia das Crianças. Tudo relacionado à criança, eu sempre procuro estar dentro, né? E eu tinha projeto, né? Tá, inclusive, pra cá também já me ajudou bastante. E sempre faço festa de Dia das Crianças. Então, eu acho que assim, no meu bairro, falou em criança, as pessoas já... Lembram de Tia Paulinha. Lembram de Tia Paulinha. E eu sei que eu, não faço tudo que eu posso, né? Porque também às vezes não depende de mim, mas eu tento fazer o meu máximo. E assim, conselheira tutelar no meu município também é complicado demais. Punk, né? É punk. É cada história que a gente ouve, que a gente vê. E, tipo, desculpa até se eu me emocionar aqui, porque... Você pode, tá em casa. É pedreira. Tinha coisas assim que eu ia tentar para poder estar ajudando uma família e não era da minha alçada, sabe? Eu chegava em casa passando mal, minha mãe fala, o que foi? Eu falava, nada, porque minha mãe é muito... Se eu estiver chorando, ela também chora. E... É uma carga muito pesada, sim, né? muito pesada. E assim, não é tão valorizado assim o trabalho do Conselho Tutelar em geral, né? Estou falando uma não, o seu é de uma forma geral. De uma forma geral, porque para as crianças, eles têm medo da gente. Porque os próprios pais falam, vou te levar para o Conselho Tutelar se essa você... frase permeia por décadas, entendeu? né? E a gente está tentando desconstruir isso. E só, assim, eu entrei em 2020, né? Entrei agora. Até por conta de uma chefe minha, né? Que eu trabalhava na assistência social, Juliana, e ela falava, cara, vai pro Conselho Tutelar, tu já trabalha com criança, você já gosta de ajudar as pessoas do seu bairro, por que você não vai pro Conselho Tutelar? Aí ela que me deu esse empurrão, porque em 2017 também passei outro dobrado, eu trabalhava em escola particular, essa escola fechou. Caramba. Inclusive a gente está sem receber até hoje. Entendeu? E assim, os altos e baixos da vida, né? Barreiras existem e você está quebrando todas elas aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E às vezes você chegar e não conseguir ajudar uma família é muito doloroso. E aí eu fui parar no hospital passando mal. Quando eu fui ver, minha pressão estava 18. Você estava absorvendo tudo isso, né? Tudo, absorvendo tudo. Tudo que aconteceu eu estava levando para cá, mas eu não conseguia expressar para minha mãe, para ela não ficar mais chateada ou ficar triste, porque a minha mãe, ela tem um probleminha na perna e é o emocional. Se ela ficar muito chateada com alguma coisa, triste, esse machucado ele vai abrindo. Entendi. Entendeu? Então em casa, residindo, é só eu e ela. Então você evita transmitir para ela não... Sim. Para ela, até as pessoas falam assim, nossa, você deixa sua mãe ir pro jogo sozinha, que minha mãe faz 83 anos, não parece. Mas, gente, realmente não parece, né? É a válvula de escape dela. Sim. Se eu ficar prendendo ela, pra mim vai ser pior, Deus me livre e guarde. Tem que viver mesmo. Tá na fase de viver. E aí eu tive que colocar aqueles aparelhos de pressão, né, aqui, pra poder ficar, e não queria mais sair de casa. Fiquei com a cara inchada, porque teve reação, né, da ansiedade, essas coisas. E, assim, eu falo, gente, não posso ficar assim. Se não é da minha alçada, eu vou fazer o meu máximo até a minha exemplo, até o meu ponto. O meu ponto é até aqui. Você vai fazer o melhor até o seu. Eu vou fazer até aqui e eu não vou mais me sobrecarregar sobre isso. Porque se você não consegue resolver, só está... absorvendo e sobrecarregando algo que você não vai conseguir modificar, né? Sim. Cacá, você que está na área acadêmica, como é que você poderia dar uma palavra, deixar uma palavra? E aí eu acho que para os dois cabe muito bem. Você já falou um pouco sobre isso. Tanto de novos profissionais, como de um profissional, por exemplo, que não esteja encaixado, vamos colocar meio assim, que ainda pense, eu preciso me recolocar. Dá uma palavra, um conselho que se identifique, porque você vive muito com acadêmicos, né? O primeiro conselho é gostar. Se não gosta da educação física, se não gosta do esporte, não gosta da saúde, hoje não se fala muito mais esporte. Na minha época era muito esporte. Hoje se fala atividade física e saúde. Tem que gostar, não adianta. Eu
comentei aqui durante esse horário que eu tive todas as oportunidades para não ser professor de educação física. E sempre quis. E até eu fazer um parênteses, o melhor dia da minha vida foi quando eu dei aula para meus 2 filhos. Olha, que bacana. Ele era meu aluninho de futsal, de um lado, ele com 5 anos, e a minha filha, que hoje já tem 18, fazia futsal feminino do lado com outra profissional. E o dia a professora não veio, né? Que acontece, né? A gente juntou as turmas, eu juntei e dei aula, até porque fui eu que fundei o futebol feminino nesse clube. Então elas me conhecem, todo mundo me conhece, estou lá há muito tempo. A gente juntou as turmas e naquele dia eu dei aula para meu filho e para minha filha. Que bacana, assim, cara! Essa aí foi a maior recompensa de qualquer salário, de qualquer situação. Então, se o estagiário, acadêmico, né? Eu falo estagiário muito que eu lido com muito estagiário. Se o acadêmico, ele não gosta, não vai. Eu brinco nas minhas aulas que eu falo assim, eu não cobro presença. O coordenador não pode escutar isso não. Eu não cobro presença. Então assim, por quê? Não quer estar aqui? Não precisa estar aqui. Não precisa estar aqui. Você pode ir embora. Tem outros tipos de faculdade, outras disciplinas, outras, né? Não precisa estar aqui. Então, se você está aqui, é para aprender, é para fazer. E faça estágio. Faça estágio. Vivencie, né? Vivencie. Por quê? Eu tive minhas oportunidades, Paulinha, que a gente, né, falou muito isso hoje, mas se eu estou empregado hoje, tudo que eu tenho hoje é porque eu estagiei em algum lugar. E aquele lugar me deu essa oportunidade. Até o meu time de futsal feminino foi um estágio. Sim. Eu fundei, eu banquei, eu gritei, eu contribuí, mas foi durante a minha vida acadêmica. E mudou a vida de, no mínimo, 10 E foi no estágio que dali eu fui técnico do Nova Iguaçu Futebol Clube, que agora é a primeira divisão. Eu fui o presidente, me convidou para ser técnico, ele viu meu trabalho no feminino. Então, ali abriu portas para mim, também profissionalmente no mundo do futebol. O meu mestrado foi em cima disso. Então, o que eu tenho para falar para o acadêmico é isso. Vivencie. Não vá para o mercado já querendo trabalhar, né? Vivencie. O problema é que hoje eles trabalham muito fora dali, até para, às vezes, para pagar uma universidade. Sim. Ou para ter a vida dele pessoal. Claro, isso aí não é, isso é digno, isso não é nenhum problema. Só que eles esquecem. Faz estágio sábado e domingo. Faz estágio no feriado. A minha empresa trabalha todo feriado. Eu não tenho feriado. Eu só paro. Quando eu paro no dia 24 de dezembro e volto no dia 26. Quando paro. Então, eu trabalho no feriado. Então, eles querem pegar o currículo, entregar na empresa, entregar na escola, entregar na academia e ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Eles não têm a noção da construção disso. Eu falo que eu demorei 15 anos para ter o meu escritório. Muito bem colocado. Eu demorei aqui, a Paulinha nem conheceu ainda. Estou fazendo convite para você lá. Meu escritório eu fundei esse ano. Eu fiquei 15 anos com uma empresa de terceirização sem escritório, só com telefone. Então as coisas têm que ser construídas. Então não é diferente na vida acadêmica construir a sua parte profissional. Então, vivenciar, estagiar, relacionar. A Paulinha, o network é muito importante. A Paulinha, né? Não é conselheira tutelar, a primeira conselheira do CREF da Baixada Fluminense. Todo mundo sabe que o CREF ele é do Rio de Janeiro, ele começou no Rio de Janeiro como tinha que ser. E hoje temos uma representante da Baixada Fluminense que foi um acerto muito grande do Conselho. Sim. Em relação a isso, por quê? Porque ela tem uma vivência que nossos amigos do Conselho não têm. Está na ponta, é verdade. Que são do Rio de Janeiro. Então, parabéns até por essa aquisição, né, que foi a professora Ana Paula dentro do Conselho de Regional de Educação Física. Está vendo, presidente Rogério Mello? Ele ganhou do senhor no Bangu, mas agora ele deu um agrado. Isso aí. Ó, pra gente fechar, eu vou fazer uma coisa, eu vou quebrar o protocolo. Claro. Vou quebrar o protocolo. Esse bate-papo aqui, esse vai ser o extra, para quem está assistindo é o extra para a gente fechar. Esse nosso bate-papo, duas coisas me soaram muito forte mesmo, que é a motivação, a emoção de vocês, e eu não vou deixar para o finalzinho, que eu acho que é realmente quebrar o protocolo. Uma frase sua mexeu comigo, que é: eu sou feliz, eu sou realizado. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Cacá. Eu não te perguntei antes, como é que é seu nome? Ou o nome do seu pai, perdão? Antônio Carlos Medeiros.
Como é que você acha que o Antônio Carlos vê o Kaká hoje? Difícil responder, você fazer chorar no final, aguentei até agora, pode ir pé, você chora o teu. Eu acho que ele está muito feliz porque ele foi atleta. Ele foi atleta, então assim, na minha família, como eu falei, não temos essa vivência de atleta, então acho que ele está feliz porque eu trabalho diretamente com o esporte, dou oportunidade. Eu não sou um criador de atletas, mas eu fomento a atividade física e o esporte, e quem sabe, como já passaram por mim, várias crianças que já foram atletas profissionais. Então acho que a visão dele de eu ser realizado profissionalmente e financeiramente, eu consigo pagar minhas contas, consigo comer minha pizza no final de semana e consigo passear de vez em quando, eu acho que isso é o que a gente precisa ter para viver. Né? Não só trabalhar, não só comer pizza, não só passear. Então a gente tem que ter, conquistar isso com o nosso trabalho, e isso eu conquistei. Então conseguiu sair bem. Conseguiu sair bem. Essa é a minha alegria. Se eu posso falar uma frase para você diante de tudo que a gente está conversando, seria o seguinte: você abre portas que muitas pessoas fecham. Sim. Eu acho que é isso. Paulinha. Ai, meu Deus. A importância da sua mãe na sua construção pessoal e profissional. Ai, meu Deus. Ai, eu dei minha mãe. Ai, minha mãe é uma guerreira. Assim, a gente tem, no caso, tem mais 2 irmãos, né? De 8 em 8 anos a diferença, então do mais velho para mim são praticamente 16. E quando meu pai separou da minha mãe, ele falou que eles eram casados ainda, e falou que ela era uma menina. E minha mãe já tinha 47 anos de idade. Minha mãe ficou grávida e teve essa menina aqui que sou eu. A tia Paulinha. A tia Paulinha. Só que meu pai separou dela. E aí minha mãe quase morreu. É difícil falar isso porque ela falar pra mim não ter remorso, não ter nada contra o meu pai. Que tudo que eu puder fazer pra ajudar meu pai, pra eu não comparar, entendeu? O que ela sofreu. Porque ela me criou praticamente sozinha, né? Por mais que meu pai tenha dado a pensão e tal, porque aí foi juízo, mas tudo que eu vivi foi a minha mãe. Não tenho nada contra o meu pai, porque, assim, por mais que as coisas que ela fez, ela não poderia estar aqui, né? Porque minha mãe ficou com 32 quilos. Então, hoje, com ela com 82 anos, vendo a filha dela formada, tá conseguindo os espaços, né, no trabalho, na vida profissional, na minha família. Hoje em dia, nossa família é bem unida, né? O meu pai, ele tinha preconceito por conta do meu irmão ser homossexual, né? Então, hoje, ver a nossa família unida dá mais força para ela, né? Por mais que ela tenha esses problemas na perna, mas ela vê que tudo mudou, né? E hoje ela está presente entre nós. É muito importante. É um presente, né? É um presente. Eu acho que isso serve para mostrar que somos feitos disso. Minha mãe, então. Então, vamos lá. Esse é o momento. Esse é o momento. Nem tudo são flores. A gente falou do meu pai, que foi um grande empresário, mas ele chegou em Nova Iguaçu como metalúrgico. Ele veio do interior de São Paulo como metalúrgico, fez a empresa dele e teve sucesso. Faleceu infartado aos 49 anos. Caramba! A minha mãe com 47 anos era viúva, minha mãe bem tradicional, aquela coisa do patriarca, né? Minha mãe trabalhava em 2 colégios, minha mãe professora de 1ª série, 5ª série, batalhou, meus irmãos na faculdade, uma de medicina e um de engenharia, e eu criança. Minha mãe batalhou, conquistou, construiu toda essa história também, né? Como a Paulinha falou, eu só tenho a agradecer muito também a minha mãe, que hoje vai fazer 80 anos, está com Alzheimer já bem avançado, mas que
sempre está lá firme com a gente. Bom, eu acho que isso serve para mostrar que somos feitos de sentimentos, não vou falar derrotas não, de percalços, de dificuldades, mas a gente sempre está... Temos derrotas. Então eu passo a palavra para vocês se despedirem no momento de um pouco de emoção, mas eu acho que de muita construção. Sim, então, com certeza. A palavra está com vocês. Para você? Tá. Bem, queria agradecer mais uma vez o convite aqui de todo o CREF, né, de todas as pessoas, não vou falar cada pessoa, senão vai demorar muito. Então, em nome do Conselho, agradecer mais uma vez esse convite, que eu possa ter contribuído com alguma coisinha, que acho que nós, professores, não fazemos nada além de contribuir com a vida das pessoas. Então, assim, se eu pude contribuir um pouquinho em cada acadêmico, em cada profissional, ou em cada pessoa que assistir esse podcast, eu já estou mais uma vez feliz. Então, acho que esse é meu agradecimento e que seja um grande sucesso, que já é. Eu já vi os anteriores, só pessoas assim que realmente caem no objetivo, ter histórias para contar e contribuir com o nosso mercado ali, que é a educação física. Parabéns, Jorge, também pela sua força de fazer, escutar e conseguir, que acho que eu não conseguiria estar aí desse lado, porque eu acho que eu vou junto com a pessoa e não consigo ter o que você tem aí nessa dinâmica aí. Parabéns. Bom, dá? Então vai. Então, gostaria de agradecer também, né, ao Conselho pela oportunidade de hoje eu ser uma conselheira também, né, de poder estar mostrando o meu trabalho, o meu desempenho, poder estar levando o nome do Conselho aos profissionais da Baixada com uma outra visão, né, porque a gente sabe, né, que muitas pessoas reclamavam do CREF por não entender o que é o CREF. Então, hoje eu sei que eu estou contribuindo um pouco na vida de cada profissional, né? Até o Cacá, não sei se foi o Cacá ou foi o Leandro, que falou numa homenagem que a gente fez, né, na Semana da Educação Física, que eu não sei a proporção do que eu estou fazendo em relação à educação física da Baixada. E realmente eu não sei. Se eu estou fazendo bem, se estou fazendo mal, não sei. Claro que é bem, né, Paulo? Não, sim, é claro. Mas ele falou de uma forma Talvez que você ainda não tenha dimensão. Não tem uma dimensão do que está acontecendo. Mas assim, só tenho que agradecer mesmo ao Conselho, a todos que me deram essa oportunidade, a todos os profissionais da Baixada que confiam no meu trabalho, no meu tipo de se relacionar com as pessoas. E agradecer a você também, porque de vez em quando eu vou lá, Jorge, não ajuda aqui. Às vezes eu não respondo a tempo. Não respondo a tempo, né? Mas assim, para falar para as pessoas, né? Todo mundo fala, não desista dos seus sonhos, mas não desista dos seus sonhos mesmo, de verdade. Porque se hoje eu tô aqui, graças a um sonho que eu tive. E é claro que cada dia a gente tem um sonho diferente. E aí a gente vai construindo, subindo degrau por degrau. E vai se renovando. E vai se renovando. Bom, quero agradecer a vocês dois. Eu sei que a agenda é super atropelada. Vocês conseguiram parar tudo para trocar esse momento. Como eu falei com vocês, a gente tinha que ficar até o final. Histórias de vitórias, obstáculos, superação, emoção e garra, né? A gente continua em frente. Então, obrigado por ter acompanhado até o final. Nos vemos semana que vem. Até lá!